amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento. Imagine, mês de março de 2020, terceiro mês do ano. Pô, já passaram 3 meses. E aí, Govinato, como é meu folião preferido? Como é que foi de carnaval? Mestre Sala. Ah, mestre Sala? Sim, foi fiquei promovido? na sala Foi o tempo promovido, todo olhando televisão, né? Mestre... Ah, tá certo. Aliás, tem milhões de mestres salas, né? Eu sou um deles também. Também, né? não é? Que... Carnaval já passou, a nossa época, carnaval, vamos falar um pouquinho da nossa época, né? Carnaval era nos clubes sociais, né? Lá em Uruguaiana, em Cacheral, no Comercial, né? E quantas milhões de pessoas também nos seus clubes aí no interior do estado, que era rico essa época do ano, aquele congraçamento das famílias, né? No seu clube, sem problema nenhum. Olha, às vezes passava o carnaval inteiro, não dava uma briga. É verdade. Né? Clube Camaquense, Clube Alvorada em Camaquã, mas era uma maravilha. A gente saía de um clube, ia para o outro, a pé, tranquilo, com aquela gurizada toda fazendo bagunça na boa, não é? Sem problema nenhum. Não tinha realmente nenhuma, não tinha confusão. De vez em quando tinha aquelas ameaçazinhas de confusão, logo chegava a turma do deixa disso, já acalmava os ânimos. Até porque naquele tempo não havia droga, não havia essa coisa toda, esse ódio todo que existe, né, das pessoas e tal, por causa da influência de bebida, do tráfico de drogas e tal. Mas vamos saber do nosso convidado, de grande folião também, né? Salésio D'Agostinho. Salésio D'Agostinho, né? Onde é que passou o carnaval? Conta pra nós. Mestre Sala. Com a família toda. Toda a família, é isso aí. Tu és de onde? Natural de onde, Salésio? Eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, de Criciúma, lá Santa Catarina. Também as festas, né? As festas se desenvolviam com tranquilidade, não tinha isso que tem hoje. E aqui no Rio Grande do Sul, quando eu vim de Uruguaiana para cá, eu vinha curioso para conhecer, sabe o carnaval, sabe de onde? São Jerônimo, que era o grande carnaval do interior do Rio Grande do Sul. Sabia? Pois, olha, o Rio Grande do Sul tem lugares carnavalescos de outrora, não estou falando de agora. Historicamente, São Jerônimo, citar, São Lourenço também tinha carnavais muito bons, bonito, Pelotas, Uruguaiana, tua terra lá, tinha carnavais, ainda tem até hoje, né? Fora de época. Fora de época, é muito mais um negócio do que carnaval, na verdade. A gente conhece bem lá. Muito legal. Bom, nós começamos o nosso programa, claro, falando um pouquinho sobre o carnaval, a passagem desse tempo todo aí, agora parece que as coisas recomeçam para todos nós, né? Quer dizer, esse período passou aí, tal, férias, as pessoas descansando, e agora o negócio é tocar para frente. E vamos começar então com o nosso Conversando sobre Contabilidade. Salésio D'Agostinho, tu tens uma pergunta, aliás, eu acho, de alguém de fora daqui, né? Muito interessante aqui, tá? Até como técnico de contabilidade, eu também tenho essa curiosidade, essa dúvida, professor. A questão do dinheiro, do dinheiro que está lá depositado na conta corrente do banco. É um dinheiro, ele tem liquidez, é um ativo circulante, mas como é que ele fica classificado? Já que o ativo é composto de bens e direitos, e essa é uma pergunta da professora Carolina, lá de Curitiba, tá? Esse dinheiro que está ali à disposição, ele é um bem ou é um direito? Muito bem, essa é a dúvida, não é só da Carolina, não. Essa é uma dúvida de muitos profissionais, tá? Por que isso? Porque alguns autores classificam o dinheiro no banco, tá? Como, uns classificam como bens e outros classificam como direito. O que é que justifica esses autores? Eles dizem o seguinte: se o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Posso deixar no caixa, posso deixar na gaveta, também posso deixar no banco. E pelo fato de eu deixar em algum lugar, não perde a sua característica de bem. Outros dizem que não, nada disso. Bens são tudo aquilo que eu tenho, os bens, tudo que eu tenho, e que... que eu tenho, né, e que pode ser vendido, que pode ser transformado em dinheiro, são coisas úteis que eu tenho. Então, eu tenho o dinheiro, se eu tenho dinheiro, são bens, não é isso? Outros dizem negativo. Se eu tenho alguma coisa e deposito aquele bem num banco, eu já não tenho mais aquele dinheiro. O dinheiro não mais me pertence. Aquele dinheiro pertence ao banco e o banco faz dele o que ele quiser. Por consequência disso, no momento em que eu faço a devida transferência, eu estou transformando um bem num direito, o direito de receber. Evidentemente que o banco me fornece um cartão de crédito que eu vou lá e saco o dinheiro quando eu quero, mas o fato de eu ter o direito de sacar, isso não quer dizer que as características daquele dinheiro não se perdeu. Então, esses são os autores que classificam. Bens, uns como os bens, né? Outro com direito. Eu me filio na corrente de direito.
Porém, do ponto de vista da legalidade, né, a Lei 6404 não faz essa classificação A Lei em das ativo. Sociedades Anônimas. A Lei das Sociedades, que é o que regula as normas dos agentes econômicos, né, que estrutura os ativos. Então, essa lei ela não faz essa classificação que os ativos são divididos em bens e direitos. Ela diz que não, que os ativos são compostos por tudo aquilo que tem liquidez, ou seja, são coisas que podem ser transformadas em dinheiro. E, por consequência, ele diz, olha, se tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro, e por consequência tem liquidez, então ele diz o seguinte, então os ativos são compostos por disponibilidades, as coisas que têm por objetivo ser transformadas em dinheiro e todos os demais ativos são direitos, porque o contribuinte, porque o dono deste bem, ele pode transformar aquilo em dinheiro quando ele quiser, né, e o destino que ele for dado. Então, do ponto de vista legal, evidentemente que a lei diz que os ativos compõem-se pelas disponibilidades, ativos que podem ser transformados em dinheiro e todos os demais são direitos. Direitos porque o dono daquele ativo faz dele o que quer. Professor, Okay? mas o dinheiro sai do banco e vem para o caixa da empresa, vai lá para o cofre, se torna inumerário, moeda papel. Tá? E aí, continua sendo direito na sua visão? Não. Ele, no momento em que você tenha o dinheiro, no momento que você tem o numerário, ele é um bem. Aí passa a ser um bem. No momento que você transfere esse dinheiro para o banco, você transferiu a propriedade. O dinheiro não é mais teu, o dinheiro é do banco. Entende? Não é a mesma coisa deixar o dinheiro na gaveta. Tu vai lá, abre a gaveta, mexe e pega o que tu quiser. No momento que tu transferires para o banco o dinheiro, tu transferiu a propriedade do dinheiro, dando a ele ao banco, e o banco faz desse dinheiro o que quer. Ele empresta, ele faz esse dinheiro gerar. Entende? Então, o que é que acontece? O que é que perde isso? É que tu perdeu o controle direto daquela moeda. Quem passa a ter o controle direto é o banco, você tem o direito de receber. Se o banco não lhe pagar, o que é que você tem que fazer? Entrar com uma ação. Executar o banco. Então, diferente se o dinheiro é seu, tá? É como eu digo, existem correntes, as correntes defendem. Só porque mais me surpreende é o Conselho Federal de Contabilidade, Vilmar, Silvio. É que em 1946, quando foi criado o Conselho Federal de Contabilidade, você sabe, né, que o Estado transferiu para o Conselho diversas atribuições, como a capacidade de fiscalizar para leigos não atuar na contabilidade, a capacidade de criar o cadastro dos responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas, para não haver manipulação das informações como está tendo hoje, né? Ele estabeleceu a obrigação do Conselho regular as propagandas para que os profissionais da contabilidade não vendam um serviço, mas se emprestem um serviço, né? E também deu ao Conselho de Contabilidade a capacidade dele de dirimir as dúvidas profissionais. Através de resoluções. Então, ele é um órgão normativo. E o que me surpreende é que o Conselho Federal de Contabilidade deixa os profissionais na dúvida. Ele não cumpre com esta obrigação. Isso é uma coisa lamentável. E é por isso que hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, mundo de reforma, ok? Está na hora de colocar uns generais lá dentro do Conselho de Contabilidade também, para fazer uma limpa, ok? Nós precisamos fazer com que o nosso Conselho de Contabilidade cumpra com a sua obrigação de estabelecer ordem lá dentro. Porque hoje o dinheiro, hoje a riqueza brasileira, hoje existe muito desvios, única e exclusivamente em responsabilidade do Conselho que não organiza a contabilidade. Veja as empresas do Lava Jato, todas elas, as empresas públicas, que desviaram, enfim, que deixaram as pessoas ricas, as pessoas pobres, sem nada acontecer. O Conselho de Contabilidade não fez absolutamente nada. Aliás, os conselhos... tem obrigação de fazer isso. Os conselhos normalmente lavam as mãos como Pôncio Pilatos, como diz, né? Exatamente. E continuam na sua trajetória, mas isso aí, Salés, desculpa a tua presença aqui é importante, isso aí depende de você, que é contador, que é técnico de contabilidade, que tem que se engajar nesses movimentos que visem exatamente fazer com que haja essa depuração nos conselhos regionais e no Conselho Federal. Porque não é só para vocês que o conselho é interessante, ele é interessante para a sociedade, porque ele vai ser o fiscalizador e vai evitar que essas
trapaças que aconteceram no governo federal, como, por exemplo, tivemos no governo do PT, aconteçam novamente. Mas o fato é o seguinte, claro que o ideal seria isso, só porque os profissionais, eles existem para prestar um bom trabalho, prestar um trabalho de qualidade. Só porque todo profissional que se rebela contra este grupo que se adonou do conselho, ok? Se adonou do conselho, que transformou o conselho numa confraria de amigos, no momento que você rebelar contra, o conselho, por ter o poder de polícia, pune o profissional. E o profissional fica receoso, não sabe o que fazer. Se eu brigar, se eu discutir, se eu denunciar, eu acabo sendo punido e aí ele acaba se encolhendo e acaba não denunciando os casos. O que nós precisamos, sim, é o Ministério Público Federal, é o Tribunal de Contas da União, é agir ali dentro, é o Ministério da Economia, é fazer com que eles cumpram com as suas obrigações e depuram tudo o que está acontecendo. A responsabilidade é o Ministério Público Federal, que tem que agir lá dentro, né? É o Tribunal de Contas que tem que agir lá dentro, é o poder executivo, é o governo que tem que agir lá dentro, já que esses órgãos é um braço do Estado e como braço do Estado tem que servir a sociedade, coisa que não está servindo. Até porque o governo tem que fazer isso aí para sua própria autopreservação, né? Porque essa é uma coisa importante. Salles, obrigado pela tua presença aqui. Acho importante, né, Vilmar, tu que é técnico em contabilidade, passar essas mensagens, porque nós estamos num momento no Brasil se criou um ambiente propício, né, para que nós possamos afastar aquelas mazelas que ao longo dos anos, inclusive o Conselho Federal de Contabilidade é uma delas, os conselhos regionais também são outras, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, também que nós conhecemos, que precisam ser afastadas para que a sociedade possa colher os frutos dessa riqueza maravilhosa que temos, inclusive, de recursos humanos. Obrigado, Salles, uma boa semana para ti. Eu que agradeço. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá! Ter conhecimento não significa levar uma vida abundante e próspera. O conhecer é potencial que tem que ser desenvolvido. Quantos há que são sábios no conhecer e levam uma vida desgraçada, pobre e sem sentido? São bilhões. Você precisa agir, se organizar, apostar em si mesmo e usar do instrumento mais fantástico que Deus nos deu, a fé. Duvido que não haja transformação em sua vida se usar a fé transformadora e verdadeira, que usa a razão e não o coração. Faça planos, se organize e parta para cima dos desafios. Você vai se experimentar e também experimentar dias de glória e realização impensáveis. Creia e vá em frente. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadoras do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre a contribuição compulsória nas relações trabalhistas. O benefício social familiar tem como objetivo amparar e transmitir tranquilidade aos trabalhadores e seus familiares em momentos felizes, no caso de nascimento de filhos do trabalhador, ou na fatalidade, seja que de natureza for, independente da idade, doença pré-existente ou qualquer causa-mortes, sem qualquer burocracia ou carência, independente, inclusive, do fato da empresa estar ou não
contribuindo na forma prevista em convenção coletiva de trabalho. Lembramos que todas essas assistências e benefícios são previstos e descritos em convenções coletivas de trabalho e ainda poderão ser estendidas aos cônjuges e filhos, para que os trabalhadores e as suas famílias sejam amparadas com esses benefícios. Na prática, essas contribuições estão sendo confundidas com a contribuição sindical, a qual deixou de ser obrigatória pós-reforma trabalhista promovida pela Lei 13.467 de 2017, gerando, por equívoco das empresas, o não pagamento dessa contribuição. E isso vem acarretando inúmeras demandas judiciais, procedentes pelos sindicatos ou pela confederação sindical. Por isso, é cada vez mais importante que o empresário, o empregador, participe ou envie um representante nas convenções coletivas, tanto coletivas patronal quanto convenções de empregados, pois causas de direitos e deveres sempre são discutidos nessas convenções, que, por regra, são anuais. E essas cláusulas são vinculativas às empresas e empregados, não podendo ser alegado desconhecimento das mesmas. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo a todos uma boa semana e até o próximo programa. Muito bem, Nardon Nasi, auditores e consultores, trazendo resultados positivos a seus clientes, vejam bem, há mais de 50 anos. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e um contrato lá com a IES Manutenção Predial. Está aí o telefone para vocês, 3276-3945. Bom, tu é cachorreiro, né? Tem gato, Sou. cachorro? Cachorro? Só, adoro esses animais, e principalmente cachorro. Eu tenho muita identificação, acho que eu tenho o meu lado meio canino, sabe? Todo mundo tem um pouco. Nós estamos recebendo aqui a Maíra Barcelos Severo, Maíra veterinária lá da Ponto do Cão. Maíra, prazer em tê-la aqui no programa, né? Prazer também. Justamente numa época, né, Maíra, em que nós que somos, né, dos pets, né, que adoramos nossos cachorros, nossos gatos, a gente sente amor porque recebe o amor, recebe o afeto dos animais. E essa é uma época do ano muito ingrata para muitos animais que muitas vezes não recebem esse tratamento, né? As pessoas recebem, gostam de receber o afeto, o carinho do animal, né? Seja gato, seja o cachorro, né? O gato menos, que o gato tem aquelas suas peculiaridades, mas o cachorro, sobretudo. E elas não devolvem isso para o animal, né, Maíra? É muito comum essa época do ano o abandono, né? E às vezes são bichinhos criados há muito tempo, né? Não se sabe por que existe tanto abandono nessa época, mas eu acho que também, né, vão viajar, não sabem onde deixar, sendo que hoje a gente tem muita hospedagem, lares temporários, às vezes, quando a pessoa não quer mais o bichinho, né, a pessoa se dispõe a pelo menos pagar um valor ilusório, pagar a ração, mas infelizmente a gente tem muito abandono nessa época, né. Bom, claro que, independente disso, né, que é uma coisa muito cruel, né, eu frequento o parque e muitas vezes vi coisas, assim, o nível de crueldade é muito grande do ser humano, inclusive com seus animais de estimação. Mas vamos falar de coisas boas, né? Porque, afinal de contas, os animais são a alegria do nosso lar, são a nossa alegria, sempre tão felizes quando a gente chega. Então, quando tu chega em casa, né, tu vê aquele animal, festeja e tal. É tão bom, né, ter esse sentimento, né? O animal transmite isso pra gente, sobretudo, né, Maíra? Com certeza, eles são muito afetuosos e hoje eles têm, e já se faz bastante estudo, que eles têm bastante sentimentos, né? Assim, o amor que é dado é retribuído. E tanto o gato, hoje o gato já é quase um cão, eu digo, né? Eles têm comportamentos muito semelhantes já, né? Pelo carinho, atenção, enfim. Aqui se dá essa transmutação do caráter, digamos assim, da personalidade do gato. Porque o gato, eu tive gato e cachorro. Então, eu tinha 2 gatos. Eu acompanhei com meus cachorros, sempre foram tratados lá na Ponta do Cão. Mas o gato, tinha 2 gatinhos e um cachorro, o Thor, que é um Dachshund. E eles preparavam uma cilada para o cachorro e ficavam no cantinho Quando o cachorro passava, eles se atiravam no cachorro e saiam correndo. Sim. Eu tive que dar os gatos, porque não dava, eles brigavam e dormiam juntos. Caça, e depois né? dormiam juntos, né? O instinto de caça do gato é muito mais apurado que do cão, né? Enfim, na vida selvagem. E eles, mas hoje já sabe, os gatos já têm comportamentos muito iguais ao do cão e até quando criados juntos,
eles se tornam meio cães, né? Então, é muito comum isso acontecer, né? Nós que somos do interior, né, Silvio Lopes? A Maíra, tu é da onde, Maíra? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Naquela época, gato e cachorro não se misturavam, eles viviam independentes. Aliás, os felinos sempre são mais independentes do que os caninos, né? Agora, hoje nós temos um comportamento bem diferente. Hoje o gato convive dentro de casa com o cachorro de igual para igual, não é? É bem interessante isso. E até a própria afetuosidade do gato também com as pessoas tem um comportamento. Agora, o cachorro, em relação ao cachorro, Maíra, tá? O que te leva assim, a pensar, por exemplo, que o cachorro tem tanta intimidade, conhece tanto a pessoa, até o passo da pessoa, até o comportamento, como disse o Silvio, a pessoa chega em casa, se a pessoa chega triste, ele tem uma reação. Sim. Se a pessoa chega alegre, porque aconteceu uma coisa legal naquele dia, ele tem outra reação. O que te pensa pensar que existe? Na realidade, o olfato canino é muito apurado, né? É muito apurado, né? Então, assim, a gente, quando está alegre, a gente libera substâncias, feromônios, que fazem ele identificar se a pessoa está satisfeita ou não, se está feliz ou está triste, enfim. E o próprio chorar humano, né? É algo que o cão já chora. Hoje vocês já viram, tem vários cães que eles lacrimejam, né? Então, isso acaba transmitindo, né? E eles têm o olfato, a audição muito apurada. E isso eu acho que influencia muito a identificação, né, do animal com o humano, enfim, né? E a higiene, porque hoje a gente tem muitos animais, cães e gatos dentro de casa. Essa questão de higienização destes pets, ela tem que ser frequente, tem que ser... Eu acho que é assim, individual. Aliás, produtos específicos. Produtos específicos, com certeza. Hoje convive com as crianças, com toda a família, não é? A proteção, pensando, né, em higiene, né, isso é muito individual, depende de cada animalzinho. Tem animais que necessitam de banhos semanais, enfim, em função de alguns problemas, às vezes, de pele. Eu sou dermatologista, então eu sei que alguns necessitam até porque eles são mais alérgicos e às vezes a pessoa, ele é muito alérgico, não pode tomar banho. Depende. E tem riscos de transmissão? Algumas doenças alérgicas, sim. Algumas doenças são zoonoses, né? E doenças de pele em si, alguns são fungos que podem ser transmitidos para humanos também, né? Mas alguns parasitas também são importantes, até pensando na febre maculosa, agora essa época do ano que temos bastante carrapato, enfim, né? Então, a gente acaba indicando muito produtos antiparasitários, né? Preventivamente, né? E também, essa época do ano, é muito importante a questão do mosquito, né? A gente está com bastante casos de leishmaniose em Porto Alegre, a gente é uma doença que está vindo ano a ano com um caráter mais importante, né? E que tem que ser bem atento, porque é o mesmo mosquito palha que transmite, né? Dengue, chikungunya, enfim, e a leishmaniose está aí vindo com bastante casos aí em Porto Alegre. Hoje, eles necessitam de tantos cuidados quanto nós, né? Necessitamos cuidado. Mas, Maíra, uma outra coisa é a seguinte, quem tem cachorro sabe, né? Que o cachorro adora a comida do ser humano, adora as nossas comidas. E hoje o mercado pet no Brasil, para você ter uma ideia, o último dado que eu tenho, não sei se confere com o teu, 140 milhões de animais temos no Brasil, é o terceiro mercado maior do mundo. Isso. Depois da China e dos Estados Unidos. Claro que a China tem os animais para outro tipo de coisa também, né? Também. Tem um outro mercado. Outro mercado. Mas, na verdade, os animais são fundamentais. Eu me lembro que numa das suas reflexões filosóficas, né, Aristóteles dizia assim que o ser humano que não gosta de cachorro, naquela época, o cachorro já era o companheiro do homem, é um ser humano incompleto. Aristóteles dizia. Então, eu acho que nós precisamos ser mais completos e ter um cuidado com nossos cãezinhos, nossos animais de estimação. Com relação à comida, é apropriado dar comida humana para os animais ou só limitar na ração? Depende do estilo de vida de cada um, né? Sempre que chega alguém no consultório dizendo que faz alimentação natural, né, que é a alimentação nossa, humana, eu sempre digo que depende do teu estilo, porque assim, as rações vieram para facilitar o ser humano antigamente, né, que antes se alimentava com comida mesmo, né? E as rações vieram para facilitar esse ser humano do dia a dia aí que corre, que trabalha, que não tem tempo para preparo nem para a sua comida.
Então, sejam bem cautelosos com relação à alimentação natural, porque existem alimentações específicas em que tem que ser bem balanceadas, né? E de preferência, orientadas por colegas nossos nutricionistas, que hoje já existe bastante nutricionistas na área. Existe uma comida que é proibida da pra cão? Olha, chocolate com certeza é uma Chocolate? das mais... Que bom, é o que sobra pra mais nós, a gente né? Sobra pra nós, né? Menos é pro que cão, mais os pra nós, né? flavonoides É? do chocolate em Chocolate, excesso para cão podem ser tóxicos, né? E o osso de galinha que pode... Relativo. Tem essa lenda urbana. É uma lenda urbana, A mas minha que come pode tudo. ser Come uma de verdade, tudo, não tem independente problema. do tipo de osso. Pode ser de gado, não Agora tem necessariamente da galinha. chocolates que é apropriado para eles, né? Exatamente. Daí hoje o mercado pet é tão expansivo que ele já pensa em todo esse nicho aí, né? De pessoas que querem dar o seu agrado para o seu animal. Então, não é errado dar. Mas que seja bem orientado, tem vários sites hoje enganosos, alguns, tá? Então, assim, ó, de alimentação natural, a gente tem que ser muito cautelar. Eu sempre digo, é maravilhoso. Não é errado dar alimento, tanto é que não é errado a gente comer, né? Só que tem que ser bem balanceado, às vezes eles precisam de outros... Porque as rações, elas têm já os premix de vitaminas, minerais e tudo, que já está prontinho pela quantidade, tudo que a gente dá diário ali, que toda ração já é estudado isso, né? A alimentação natural já é um pouquinho diferente, porque tu não tem uma quantidade específica, ela é muito individual, então tem que ser bem feita, né? Então, alguns animais começam a ter déficits nutricionais em algumas áreas, tipo vitamina, minerais, que acaba a gente chegando, atendendo alguns casos até... teve uma cadelinha que veio a óbito em função do hipoparatiroidismo por baixa de cálcio na alimentação. Então, existe muita cautela, então tem que ser bem estudado, tem que ser bem orientado, porque não é bem assim. Todos os alimentos são permitidos, não Essas existe coisas que tu assim. falasse aí, a internet, né? Enfim, ela serve para muitas coisas boas e também muitas coisas enganosas, né? Então, eu acho que, nesse caso, né, Vilmar, consulte lá o seu veterinário, lá no Ponto do Campo, por exemplo. O Ponto do Campo está ali agora na Oscar Pereira, Oscar Pereira, 284, né? Na subida ali do cemitério Ponto do Campo. Vá no seu veterinário preferido, na sua pet, e converse como ele está fazendo com a Maíra aqui. Aliás, trouxemos a Maíra exatamente por isso, né? Tem muitas pessoas que vem cá, leva alguém lá, me fizeram uma proposta de pauta e trouxe a Maíra, exatamente para falar essas coisas que nem sempre tu consegue ouvir ou obter na internet. E, Maíra, tu és veterinária, médica veterinária e dermatologista também? Isso, Olha só que pós-graduada. interessante. Né? É claro. Porque é completa, né, em relação Sim. justamente a essa questão de pelo, de na transmissão, realidade, a casuística para pele, pelo e junto ouvidos, né? Que daí inclui a parte da dermatologia. Não existe agora já estamos separando para otorrinos, mas a dermatologia trata ouvidos também. Então, é uma casuística bem alta, né? Então, sempre é visível a questão do pelo, né? E pele, que é onde o cãozinho a gente toca, né? A gente faz muito carinho em cão, então a gente já visualiza. disse um ex-ministro nosso, que cachorro também é gente, né? E hoje, graças a Deus, a veterinária ampliou muito o seu leque, então temos especialidades de vários tipos, né? Então, Psicologia animal. Exatamente, também. Crescendo muito a psicologia, né? Aliás, os animais da psicologia, eles é que tem que nos dar a assessoria. Na verdade, né? eles são psicólogos nossos sem falar, né? Eles são terapeutas, né? São na terapeutas. real. Na verdade, muitos deles é que são nossos professores, né? Exatamente. Temos que ouvi-los, Nos ensinam senti-los, muita né? coisa. Essa sensibilidade dos animais. Alguma coisa mais, Maíra, assim, que tu gostaria que salientar neste momento? Quer dizer, nós estamos chegando no mês de março, aí, tá, o pessoal está voltando agora, está reencontrando-se, né, novamente com a vida e tal. Sim. Na realidade, eu gostaria de deixar um alerta aí, voltando à questão da leishmaniose, que a gente tem que cuidar. Muitas vezes passa desapercebido, ela é uma zoonose que não tem um sintoma claro. Às vezes, quando chega para a gente, já está num final. Então, muitas vezes o cão é assintomático, né? Então, procure o seu veterinário, sentir que o seu animal está perdendo peso, perdendo pelo, às vezes. Sintomas são assim, perda de peso com o animal comendo. Apatia, às vezes, alguns têm, outros não. Perda de pelo também. Perda de pelo, geralmente periocular, crescimento de unhas excessivos, linfonodos aumentados. Então, quando já chega num estágio assim, já está bem avançado, mas temos já exames previamente. Então, se está suspeitando de alguma
de algum desses sintomas, vá no seu veterinário, peça exames específicos que a gente já tem uma gama aí e cuide bem do seu bichinho, porque vale a pena, né? Tem uma pergunta que eu não quero calar, como se diz, Sim. que é a seguinte, tem muitas pessoas, a gente conhece muitas, que tem seu cão, claro, o cão, ele dura aí 15, 16 anos e tanto, né? Uns conseguem passar um pouco essa barreira e tal. Qual é a sugestão que tu dás para as pessoas que amam o cachorro, amam o seu gatinho e tal, e elas perdem de repente? Tem muitas pessoas que logo eles adquirem outro e outras nem querem mais saber de animal. Qual é a tua orientação? É doloroso, né? É doloroso a perda, Nossa, né? é muito difícil. Na realidade, a orientação é assim, ó, nunca a gente vai conseguir substituir um cão amado, tá? Mas o que a gente consegue é amenizar, porque todo cão, ele sempre consegue transmitir muito amor, né? Então, a gente às vezes está chegando triste, eles estão lá abanando, a gente saiu de casa brabo com eles, porque eles fizeram alguma coisa, mas a gente volta, eles estão felizes, né? Porque a gente voltou. Então, assim, ó, é sempre muito amor, né? E, com certeza, toda vez que a gente der amor, a gente vai ser retribuído de amor. Então, assim, ó, não existe substitutivo de cão, mas existe uma amenização de dor, né? Com outro cãozinho, outro bichinho, enfim, pode ser gato. E mais dúvidas, né? Consulte a sua veterinária, lá o Ponto do Cão, aqui com a Maíra também. Maíra, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho certeza, né, Vilma, que muitas pessoas que estão nos assistindo, que tem o seu gato, o seu cão, os dois, né? Tiraram muitos proveitos, né, dessa nossa conversa, porque nós também que gostamos de animais, nós somos animais também, nós somos animais racionais. E por isso que sermos racionais nos conduz a ter essas obrigações com os cãezinhos que dependem integralmente de nós. Obrigado, Maíra. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Na semana passada, fui auxiliar meu filho Pedro, que está na 2ª série, a fazer o tema da escola. E o tema consistia, então, em que os pais ou responsáveis contassem uma história, né, para o seu filho, e uma história inédita, né, uma história que o filho não conhecia. Uma história, uma poesia, uma passagem, enfim. E aí eu pensei, para não cair em histórias comuns, né, inclusive em histórias infantis, eu contei para ele, então, a história da Odisseia de Homero, né, que narra a guerra dos gregos contra os troianos. E especificamente para contar para ele a história do cavalo de Troia, né? E ele ficou super curioso porque não conhecia essa história. E esse cavalo ele foi construído, né? Foi uma estratégia então que os gregos utilizaram. Estavam perdendo a guerra, essa que é a verdade, né? Estavam tomando um laço. E uma das estratégias que eles usaram, então, foi construir um cavalo de madeira. E esse cavalo de madeira, então, foi dado de presente aos troianos como se fosse um símbolo, né, da rendição. Esse cavalo, então, adentrou lá dentro do exército e saíram vários. O cavalo se abre e saem vários soldados de dentro desse cavalo. E aí, então, os gregos ganharam a guerra usando essa estratégia, né? Na semana passada eu falei sobre a liderança que os síndicos exercem, né, nos condomínios, e falei também de uma tendência que eu tenho observado de que os síndicos têm perdido um pouco do espaço do poder de decisão em nome de uma administração extremamente democrática, onde o síndico deve perguntar absolutamente tudo para todo mundo antes de tomar uma decisão.
Então, hoje, o síndico, para pregar um prego num condomínio, me parece que a tendência é que ele questione pelo menos o conselho, e dentro do conselho a gente tem opiniões muito distintas, assim, né? Então, fica bem difícil, às vezes, de tomar pequenas decisões até. Então, eu falei sobre isso, e para complementar, hoje eu trouxe esse assunto do cavalo de Troia, né, para usar como uma metáfora. Isso é lá da mitologia, mas trazendo para os dias atuais e não fazendo uma comparação aqui com o significado pejorativo do cavalo de Troia, que é um vírus de computador, não é isso? E que também é um presente grego, né? A expressão presente grego vem justamente dessa história do cavalo de Troia, mas muito mais para trazer o seguinte, que nós líderes, nós devemos sim ser também cavalos de Troia, né? E o nosso exército, né, os soldados que nos habitam, com as nossas habilidades, né, frente a todas as decisões, as tomadas de decisões que nós temos que tomar durante o dia e que impactam certamente a vida de várias pessoas, a gente tem que usar esses soldados, né, essas habilidades, e frente a essas dificuldades, a gente então tem que abrir também o nosso exército e fazer com que as nossas habilidades então nos auxiliem a cada vez mais tomar decisões assertivas. Nesse mundo que está difícil tomar decisões assertivas, porque com o advento da internet, da globalização, de que todo mundo tem um certo poder, né? Todo mundo tem um poder de fala hoje, é mais difícil tomar decisões assertivas. Uma boa semana a todos e um grande abraço. Nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar, estamos recebendo o nosso parceiro aqui, comentarista. Dr. Marcos Dias Ferreira. Marcos Dias Ferreira. Doutor Marcos, prazer em tê-lo aqui agora para uma entrevista. Satisfação nossa, Silvio, sempre. O tema hoje é um tema importantíssimo, que é a espiritualidade e a cura. A Universidade de Harvard já desenvolve isso há muito tempo, há mais de 20 anos, exatamente uma cadeira que trata dessa questão. Qual é a relação que o senhor coloca a espiritualidade, né, e a cura? Na verdade, Silvio, é uma temática que vem crescendo cada vez mais no ensino médico, inclusive, e quando a gente faz uma revisão histórica disso, lá pelo início dos anos 2000, nós tínhamos aproximadamente 30% das universidades, na verdade nem 30%, menos de 30%, aproximadamente 30 universidades americanas, né, tinham uma cadeira com ensino ou pesquisa de espiritualidade em relação à saúde, né? O que a fé, o que efetivamente a pessoa ter uma crença em algo superior, né, desenvolver alguma espiritualidade, o quanto isso pode impactar na sua saúde. E dentro desse conceito, quando a gente pensa que só 30 faculdades americanas tinham essa cadeira no início dos anos 2000, de 160, dava mais ou menos 20%, hoje nós temos 95% das faculdades americanas com esse tipo de pesquisa ou ensino de espiritualidade e saúde. Na Inglaterra, isso chega a 60% das faculdades. E no Brasil, nós estamos chegando agora a 10% das faculdades com esse nível de pesquisa ou de ensino, né? O Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, ele naturalmente ele teve como fonte a questão ele cita ali a própria Bíblia, né? Uhum. Ou seja, que a pessoa que ela acredita que existe Deus, que existe um ser superior, como o senhor pensou aí, ela tem um propósito na vida. Então ele diz assim, que toda pessoa sem um propósito, sem saber para que ela está aqui para um propósito, ela é frágil a doenças. E aquela outra pessoa que acredita nisso, que ela tem um propósito na vida, ela se torna fortalecida nisso. E ela vence porque ela estabelece pensamentos positivos para viver. Isso vem corroborar, na verdade, isso acaba corroborando com pesquisas que já demonstravam que o aspecto da depressão, por exemplo, ou da perda de propósito também na vida, Silvio, seria um fator já classicamente estudado e associado ao maior risco da ocorrência de doenças, em especial o desenvolvimento de câncer. Então, nós precisamos, de fato, entender também o poder, né, da realização ou da ideação de um propósito em vida para que a pessoa possa, talvez, ter impactos no sentido de melhora do seu sistema imunológico. E hoje, cada vez mais, quando a gente estuda a questão do câncer, nós estamos falando, Vilmar, de uma questão de desequilíbrio imunológico, né? As imunoterapias cada vez mais tomam um papel importante dentro da abordagem do tratamento do câncer. E isso vem a reforçar cada vez mais o aspecto justamente de que nós precisamos trabalhar o senso de positividade, o senso de
propósito, e a fé é um dos grandes instrumentos para isso, com certeza. Doutor Marcos, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o cristianismo, fala muito daquelas doenças, os milagres de Cristo, curar pessoas com chagas, com situações assim bastante terminais já até, não é? Cegos, levanta-te e anda, não é? O paralítico, enfim, né? Isto aí, na verdade, nós estamos fazendo um círculo, então, a retomada desta coisa bem antiga, não é, do tempo de Jesus Cristo, que trazia para as pessoas esse otimismo, essa espiritualidade positiva no sentido de poder reagir. Dentro desse processo, claro, a cabeça funciona como o regulador, como o computador de todo o organismo. Mas existe o quê? Um processo eletroquímico que faz com que as defesas, as próprias reações do organismo também produzam antídotos contra esses males, essas patologias? Eu acho que essa é justamente a fronteira que tem se buscado chegar através dos estudos, Vilmar, que procuram entender melhor a relação entre a fé e o processo de cura. Quando nós imaginamos que Galileu Galilei, que é o pai da ciência moderna, né, começou a desenvolver boa parte do método científico lá nos anos de 1600, e muito do que ele dizia, e ele era um homem de fé também, né, apesar de ter sido condenado pela igreja, ele não foi para a fogueira, quem foi para a fogueira foi Giordano Bruno, né, isso é importante entender, mas ele foi de fato condenado pela Santa Inquisição naquele período porque no entendimento de alguns párocos, né, de alguns padres da época, bispos, ele vinha negando algumas teses da igreja, né, por heresia. Mas, de fato, ele desenvolveu as bases do método científico, né, basicamente em cima do empirismo, né, da observação, e em cima justamente dessa filosofia, não, mas desse método é que se busca, de fato, hoje, com o aprimoramento das tecnologias científicas, inclusive pesadamente se usando a bioestatística e o método científico mais moderno, é que se busca o entendimento do efeito do processo de desenvolvimento da fé no processo, né, na reabilitação, no healing, que a gente chama que é o processo de cura. E para isso são desenhados estudos, Vilmar. Então, dentro desses estudos, por exemplo, nós temos alguns clássicos, por exemplo, que falam dos pacientes em unidade coronariana. Então, os pacientes que desenvolvem cardiopatias e que necessitam unidade coronariana para o seu restabelecimento, né, ficar internados sob cuidados intensivos, já se sabe, né, que pacientes que têm o desenvolvimento da sua espiritualidade um pouquinho mais avançado, né, no sentido de prática de oração, né, não só por si mesmo, mas também por outras pessoas, isso acaba reduzindo a taxa de complicações desses pacientes. Então, e isso foi analisado cientificamente, né? Na verdade, nós estamos assim recuperando, restaurando, né, do ponto de vista do nosso pensamento, aquilo que é a dimensão do ser humano também, que nós não somos apenas matéria, nós somos espírito. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Satisfação nossa. Vamos conversar mais vezes, né, Vilmar? Porque isso é um tema interessantíssimo, né? Porque vai ajudar muitas pessoas a desenvolverem também essa fortaleza que o espírito nos dá para também nós nos preservarmos biológica e fisicamente. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Coronavírus ou pânico? A definição simplória do coronavírus é um vírus que causa uma doença no trato respiratório até o momento com uma mortalidade não tão alta, mas crescente, e com alta capacidade de propagação e total ausência de medicações capazes de conter o ciclo viral no ser humano. Definição econômica: terror na economia global. Perspectivas negativas já se manifestando em vários segmentos econômicos, como turismo, exportações, importações, fábricas paradas e assim vai. No Brasil, comparando as exportações com o mesmo período do ano anterior, janeiro com janeiro, tivemos uma queda de 8% e o nosso Rio Grande, a queda foi de 66%. No caso do Rio Grande, também há o impacto do novo acordo comercial da China com os Estados Unidos. Os mercados estão em pânico com as constantes e muito significativas quedas nas bolsas. A migração de ativos que representam um refúgio seguro, tal como o ouro, que já supervalorizou, o problema deixou de ser chinês. Na onda da aversão ao risco, muitos países adotaram medidas sanitárias e econômicas de alto impacto. Por exemplo, Coreia do Sul, a fábrica da Samsung foi fechada. O Irã fechou a fronteira com a Turquia. A Itália restringe o fluxo de pessoas com a Áustria e com a França. Por outro lado, o pânico é o inimigo do bom negócio. Não adianta surtar, entrar em pânico e tomar medidas drásticas sem bases coerentes. Temos excelentes especialistas que poderão aconselhar posicionamentos e oportunidades. Por outro lado, toda crise é uma nova oportunidade de crescimento. Para isso é necessário estar atento, informado, capacitado, preparado e ser ágil, muito ágil. Assim que for descoberta a vacina, a crise passa, mas é preciso chegar lá. Vamos com cuidado, parcimônia e muita atenção. Uma boa semana. Muito bem, nós vamos no último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos fechar também falando sobre espiritualidade, né, Vilmar? O professor Saul. Professor Saul, porque na verdade o Dr. Marcos Dias Ferreira, agora há pouco, falou sobre isso. E é um tema realmente palpitante, né, professor Saul? Obrigado pela tua presença aqui, nosso comentarista, né? E tem um camarada muito chegado, que tu trata muito com a questão das gestões, né? A gestão empresarial e tal. E a espiritualidade também tem muito a ver com gestão, não é isso? Sim, sim. Inclusive, as empresas, quando elas determinam a sua missão, visão e valores, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está determinando o seu propósito, né? Então, a sua, vamos dizer assim, a sua espiritualidade. A sua razão de ser também, né? Exatamente. E na gestão, na administração, a espiritualidade ela tem ganho cada vez mais espaço, porque ela resolve aquelas situações de comprometimento, as pessoas que fazem daquela empresa onde trabalham um propósito de vida, não que faça do trabalho um propósito de vida, mas lá ela vai realizar a sua profissão, depois ela segue com outros propósitos de família e tal, outras missões, né? Ela acaba sendo mais engajada, ela gosta do que faz, e quem é engajado, quem gosta do que faz, não existe absenteísmo, ou seja, falta, não existe, o turnover ele acaba sendo reduzido, né? Então, são estratégias que as empresas acabam tendo para melhorar o seu resultado. Porque um profissional engajado é um profissional que realmente faz muita diferença. E tudo tem a ver com o propósito. Eu dei um módulo de pós-graduação na Universidade de Caxias, agora final do ano passado. E, inclusive, é uma universidade que está trabalhando a espiritualidade num curso de pós-graduação. Então, está formando especialistas em espiritualidade, muito interessante o propósito do coordenador do curso. E as pessoas confundem muito a questão da religião. Inclusive, eu falei para meus alunos, vocês, quando forem dar palestras, porque vão ser especialistas em espiritualidade, quando forem dar palestras, vocês têm que separar que a religião, né, é o caminho para desenvolver a espiritualidade. É como se fosse uma vela. A religião é a vela, né, e a espiritualidade é a luz que emana daquela vela, né? Sim. Na verdade, o camarada isso os estudos comprovam, né? Quem é mais comprometido com a chamada espiritualidade, ou seja, com uma outra dimensão que não a física, né? Tem esse propósito, ele, em primeiro lugar, ele é mais produtivo, ele não tem o absenteísmo que tu falaste muito bem, que é muito comum na coisa, e além desse compromisso, ele se realiza pessoalmente. Quer dizer, então eu acho que a ciência está descobrindo essa faceta do ser humano, né? De se voltar para si próprio, ele se reencontra com si próprio. As pessoas, elas buscam muito o porquês, né?
aquela velha questão, né? Por que eu nasci? Qual é a minha missão de vida? Depois que isso passar, o que vai acontecer? Então, a espiritualidade, ela elucida muito essas questões e tu começa a ter uma vida mais inteligente, né, com propósitos, não entra tanto nos atritos que deveria entrar, né? E ela responde exatamente assim, né? Por que eu nasci, o que eu estou fazendo da minha vida e que realmente, e aí é uma questão muito importante, que é uma crise de valores no nosso mundo, né? Que é exatamente o que é um valor. E o que é um valor para a gente, né? Valor é aquilo que tu diz assim, ó, isso eu não vou fazer, em hipótese alguma. Tudo isso que tu disser, eu não vou fazer em hipótese alguma, é um valor. Está dentro da filosofia da empresa, missão, valor e... Missão, visão e valores. Visão, não é? Sim, mas eu digo na questão pessoal. Na questão pessoal. Na questão da empresa, a gente muitas vezes, quando a gente vai fazer um plano estratégico determinando isso, depois tu faz uma análise de diagnóstico, tem muitas empresas que utilizam isso simplesmente como um rótulo, como um verniz. Só que, por exemplo, ele coloca assim no seu valor, seriedade com todos os públicos. E aí, quando chama o colaborador, quando vai contratar uma pessoa, diz assim, eu te pago metade na carteira e a metade por fora. Ou seja, o valor que está dito ali... Já está derrubado. Não, exatamente. Então, isso faz, né, com que a empresa perca muito, porque o maior parceiro hoje, o grande diferencial são as pessoas. A inovação vem de pessoas. Sim. E eu sempre digo assim, as empresas hoje querem contratar gente do pescoço para cima e não mais a mão de obra, né? Então, como é que tu vai ter uma relação com uma pessoa que tu já sai no início já aprontando uma coisa que vai contra os valores da empresa? Então, agora, dentro das empresas, do quadro de pessoal, a gente vê que as empresas têm muito mais trabalho em equipe, muito mais trabalho em conjunto, em grupo, do que individualista, em trabalhos individuais. A espiritualidade, com certeza, ajuda bastante esse interrelacionamento das equipes e a solidariedade no trabalho, no trabalho do dia a dia, no atendimento de tarefas, até na própria possibilidade de criação, de criatividade dos grupos, na verdade. Hoje não se usa, Vilmar, assim... Eu, quando vou propor algum trabalho para meus alunos, eu digo, eu não quero mais trabalho em grupo. Porque o trabalho em grupo, cada um pega uma tarefa, depois junta tudo, Frankenstein e apresenta para nós. Uns trabalham e outros não fazem nada. Exatamente. A gente fala em times. Times, né? E o Napoleão Hill tem uma teoria muito interessante, que é o Mastermind, onde ele diz o seguinte, que a conexão de mentes conectadas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, gera uma energia, que a gente chama de sinergia, em prol de um objetivo. Né? Então, realmente, hoje as empresas buscam isso. Existem vários níveis de empresas, né, que ainda estão desenvolvendo, mas existem empresas maravilhosas que estão trabalhando muito forte nessas novas tecnologias de criar grupos sinérgicos, de criar grupos de mastermind, exatamente para desenvolver a empresa. A espiritualidade na empresa, ela chega, existe um estudo, esse estudo é de 1990, do Lloyd, que as empresas chegam a ser 86% mais produtivas. Né? Agora, a grande dificuldade ainda no século XX é tu colocar na cabeça de alguns empresários que o grande investimento não está mais em maquinário, que o ser humano não é uma extensão da máquina, mas sim no talento das pessoas que realmente vão fazer a grande diferença. Tudo está se unificando hoje em termos de tecnologia, qualidade. Eu não sei se... Para a gente que já viveu um pouquinho mais, né? Antigamente tu conseguia nominar qual é o melhor carro, qual é o melhor restaurante, qual é o melhor... Hoje está tudo muito igual. O que diferencia? A pessoa, o atendimento. O atendimento, muitas vezes. A vontade da pessoa em querer fazer diferença. E isso está muito ligado à espiritualidade. Eu quero estar aqui, eu vim aqui para fazer diferença. O Napoleão Hill mesmo dizia o seguinte, né, que não adianta a pessoa ter conhecimento e tal, porque o conhecimento, ele dizia assim, é um potencial. Se tu não souber desenvolver esse conhecimento e fazer com que ele se torne algo benéfico para a comunidade. Então, ele sempre traz a questão da comunidade, né? E a espiritualidade trabalha muito nisso aí, né? Quer dizer, esse compromisso da pessoa de ser útil para o outro, que é um princípio básico da espiritualidade. E faz um link muito grande também com a questão da qualidade de vida, né? Porque a pessoa que tem uma espiritualidade elevada, ela tem vontade de realizar, ela tem propósitos. E ela é autossuficiente também, né? Tem essa questão, né? Tem um tema muito polêmico do professor Vasconcelos, que ele fala assim, ó, quanto menos espiritualizada uma pessoa, e isso é polêmico, eu vou falar uma questão muito polêmica, mas é de um professor e é um artigo científico. Quanto menos espiritualizada uma pessoa, mais ela precisa da religiosidade. O professor Vasconcelos fala isso. E a gente pode deduzir o seguinte,
que quanto mais espiritualizada a pessoa é, menos ela precisa da religiosidade. Talvez explique por que muitas pessoas têm um senso de direção, sabem o que querem fazer da vida, sabem seus valores e não frequente tantos grupos de religião. Talvez isso explique. É polêmico. É polêmico, é bastante polêmico. Mas eu gosto de trazer, até porque não é uma conclusão minha, né? É uma conclusão de um autor científico. Professor Vasconcelos. Agora, o que se vê é o seguinte, as pessoas estão buscando bastante a religião para trazer de volta a espiritualidade. Esse é um caminho que realmente a gente está observando. Né? Os jovens, por exemplo, na minha época, os jovens até tinham vergonha de dizer que eram católicos, que iam à missa, ou que eram de protestantes, enfim. Hoje não, hoje todo mundo professa a sua fé. Na verdade, a espiritualidade está dentro de cada um de nós, né? Nós temos que saber desenvolver isso em benefício próprio e, sobretudo, em benefício do outro. Tanto é que a Bíblia diz, para mim o maior versículo da Bíblia é aquele, dai e dar-se-vos-á. Quando tu pensa em dar, você vai receber, porque você, se pensar dar o bem, você vai receber o bem. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. É um tema fascinante, nós vamos voltar mais vezes contigo, com o Dr. Marcos Dias Ferreira também. Eu tenho a certeza que isso é uma coisa que traz muita coisa boa para você, abre o caminho e tal, porque a saída é essa, né? Você tem um pouco mais de espiritualidade para viver num mundo tão tumultuado, tão conflituoso, como é esse aí, precisa de mansidão, precisa de inteligência e, sobretudo, de muita fé. Obrigado, professor. E, principalmente, Deus no coração. Com certeza. Que isso é um grande caminho da espiritualidade. Esse é o grande diferencial. Muito bom. Bom, nós chegamos ao final da nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma bela semana para todos vocês. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.